disponibilizar mais, caso seja necessário. Ela está gravada. Tá. Então, pessoal, relembrando aí o que a gente viu de perfuração. Então, o primeiro ponto que a gente tem que enfatizar é que ela é... Quando a gente propõe a perfurar um poço, é porque as análises de geologia já foram realizadas, né? Quando eu falo geologia, eu estou falando principalmente os métodos de prospecção indireta, né? Que é a magnetometria, a gravimetria e a sísmica. Já foi feita uma análise junto com engenheiros de reservatório, produção, geólogos, geofísicos, engenheiros químicos, engenheiros civil para a construção do poço e tal. Então decidiu-se, optou-se por perfurar, tá? Então já foi demarcado. Aí eu mostrei para vocês um breve histórico, né? Mostrei para vocês como era em 1901, né? E aí em 1915 a evolução em vários aspectos, né? Aspectos tecnológicos do método propriamente dito, né? Da perfuração, das questões de segurança, como vocês podem ver, não tinha segurança nenhuma. Realmente morria muita gente nessa virada aqui do século, mas hoje em dia é muito pouco provável que você tenha um acidente grave, tá? Hoje em dia as questões de segurança elas são extremamente rígidas mundo afora. Aí eu mostrei para vocês aí o pai, né, da ideia de se correr atrás de petróleo e não obter o petróleo só pela exudação, né? Então, usava-se já petróleo? Sim, usava-se muito petróleo, né? Por exemplo, aqui em Campinas tem uma réplica de uma caravela, né? De uma nau que o Pedro Álvares Cabral usou, não é? Então lá tá até falando, né, que era usado betume para a vedação do navio. Então, da onde ele tirava, né? Era o petróleo, era que exudava. Então, até então, até o Coronel Drake ali em 1859, ninguém tinha feito uma perfuração na intenção de pegar petróleo. A ideia era pegar sal, não é? Então ele usou a tecnologia de sal, mas agora foi atrás do famoso ouro negro. Aqui é o lugar hoje em dia, né? Essa foto aí é do ano passado. Essa daqui é uma réplica, não é original. É nesse mesmo lugar que está aqui o Coronel Day, que é aqui, tá? Só que aqui são as crianças aí do primário tendo aula de história. E aqui é no interior, como é que funciona? Então ela fica ali funcionando como seria na época, tá? Lembrando que é uma réplica, não é a original. Aí aqui mostrou como que estava a corrida, né? Na época não tinha regulamentação, então como é que foi essa doideira, né? Então lá nos Estados Unidos, isso eu já falei aqui algumas vezes, o que está em subsuperfície se você achar qualquer coisa ali, você é o dono se você for o dono do terreno, tá? Aqui no Brasil não. Você é dono do terreno, do que está na superfície dele, do que está no subsolo do terreno, não. Isso pertence ao Estado, pertence à União, pertence ao governo federal, pertence nem ao governo estadual, tá? Então é por isso que lá você teve essa loucura de perfuração, né? Aqui eu lembro que eu mostrei para vocês o vídeo, né, do cara fazendo todo o procedimento de perfuração e de como ele é hoje em dia, né? Então isso daí já está tudo gravado, se vocês quiserem dar uma olhada, vejam lá. Aí a gente viu os tipos de sonda, né? A sonda em terra, tá? Aqui o Brasil atualmente, né? Eu estou participando aí de várias lives aí com os ministros de Minas e Energia, com o presidente da ANP, Petrobras, da PetroRio. Então, o Brasil ele está tendo um novo marco regulatório aí no que diz respeito à perfuração em terra. Então, estão surgindo muitas oportunidades em terra. Então, essa geração de vocês, isso é positivo para quem quer entrar na área. Então, vocês vão ter essa possibilidade de conseguir um emprego e trabalhar em terra sem a necessidade de trabalhar embarcado. Então, trabalhar em horário comercial, que é a grande vantagem. E como aí tem grandes oportunidades no norte, nordeste, sul,
centro-oeste, né? O sudeste é o único estado aí que não tem reservas, pelo que eu estou vendo. Tá? Mas o norte e o nordeste é onde estão predominando as principais oportunidades de produção de petróleo em terra. Então, é uma possibilidade, por exemplo, de você, depois do trabalho, ir para casa todo dia, né? Como se fosse um emprego normal, de comércio, de indústria. Então, essa é a vantagem de você trabalhar em terra. Aí a Rebeca fala: minha mãe se surpreendeu quando contei isso para ela. Ela não sabia que somos donos do que encontramos no terreno. É isso daí. Mas daí é propriedade da União. Você pode até brigar, mas você vai perder, não é? É, como eu sei disso, né? Eu vi isso na prática. Eu acho que eu já batizei as duas turmas, não é? Com petróleo, se eu não me engano. Aquele petróleo que eu peguei foi justamente numa fazenda lá no norte do Espírito Santo. Eu não lembro agora se é Linhares, não, é São Mateus, se eu não me engano. É do lado de Linhares. É lá quase, é divisa com o sul da Bahia. E a propriedade é particular, era uma fazenda de criação de gado, só que aí encontrou um poço, encontrou outro poço, aí no fim das contas, o dono da fazenda, ele tirou o gado dele e arrendou a fazenda para a Petrobras, né? Então a Petrobras paga um aluguel ali, e parte do lucro vai para ele, mas como a produção em terra no Brasil não produz grandes volumes de petróleo, ele, tipo, com certeza tem uma situação mais ou menos confortável. Eu lembro que na época, pelo cálculo que eles tinham me passado, pelo preço do barril do petróleo na época, eu vi ali que ele devia ganhar só de royalty, né, que era de 3 a 5% que ele ganhava, era cerca de 40 mil por mês, né, que ele ganhava ali, como uma forma de compensação. Mais o aluguel da terra, né? Então, normalmente essas terras não saem barato, então ele devia ganhar em uns 60, 80 mil reais por mês, e um contrato aí, acho que eram de 2 a 3 décadas, né? Então, ou seja, já é uma grana boa. Mas se ele fosse dono realmente ali, ele poderia ganhar muito mais do que isso. Aí já estaríamos falando da escala de milhões por mês, não de algumas dezenas de reais por mês, né? Para você ver. Mas sim, de qualquer forma, ele tem no mínimo uma vida confortável, né? Então, agora partindo para o mar, tá? Então, o Brasil, quando isso lá no governo Vargas, né? Na verdade, mais para frente, já foi Juscelino e tal, ali que na década de 70, né? Que se consolidou, que a Petrobras começou a investir mais em tecnologia e tal, e viu que não tinha jeito. Se ficasse em terra, ia ser um eterno dependente do Oriente Médio. Aí veio o choque do petróleo e tal, né? Vocês presenciaram aí o mais recente choque do petróleo, né? Que foi o petróleo chegando a patamares negativos, né? Vocês foram testemunha disso. Então realmente entrou para a história. Foi até pré-Covid, né? Então, realmente, estamos vivendo. Você vê como a indústria é muito volátil ainda, a indústria do petróleo. Ela é muito politizada, né? Tem muita politicagem, muitos interesses geopolíticos, né? Da Rússia, do Oriente Médio, e do Canadá, da China, dos Estados Unidos. Eles têm uma influência política muito grande. Embora o Brasil, a nível de produção, ele seja competitivo, no que diz respeito à produção de petróleo, nós não somos competitivos politicamente. Tá? Politicamente, no petróleo, o que o Brasil acha ou deixa de achar no que diz respeito ao petróleo não influencia o mundo. Tá? Então nós temos aí países com produção um pouco menores que a nossa e que tem mais relevância. Né? A própria Rússia, se bem que a Rússia ela deu um boom aí nos últimos anos, mas o Canadá também. Então, são países aí com produção parecida com a da brasileira, mas que eles sim têm um peso enorme. Então, o que o presidente deles acha ou deixa de achar, sim, influencia nos preços. Aqui no Brasil, não. Então, não foi nesses últimos governos e nem nesse aí que a gente se tornou relevante politicamente quando falando do mercado de petróleo. Tá? Então, aqui a alta elevável,
a fixa, quer dizer, né, alta elevável, semi-submersível e navio sonda. Isso daqui é o que predomina hoje em dia no Brasil, tá? Isso daqui é a tendência da indústria. Aí a gente falou o grande limite, o grande fator limitante, né, dessas duas é a profundidade. Então elas não podem ir muito profundo. Por quê? Senão ia ter instabilidade. Né? Quanto maior o comprimento dessas pernas aqui, mais instável fica a plataforma. Então a lâmina d'água é de 150, 200 metros, não muito longe disso, em média 200 metros, tá? Já que não, aqui é ilimitado, tá? Então independe, porque elas flutuam, tá? O que vai aumentar é a complexidade aqui no subsea, né? Ou seja, na lâmina d'água. Então aqui algumas reais, né? Aí eu falei do flare, o que é o flare? É o queimador, ele está queimando o gás excedente. Daí uma informação importante, né? O que a gente produz, né? Quando o poço está concluído, já foi perfurado e tal. A gente produz água, óleo e gás, tá? Só que esse gás, parte dele ele vai para o gerador de gás, aí transforma energia elétrica ali para a plataforma. Outra parte ela pode ser reinjetada caso seja a opção do método de elevação artificial. Não necessariamente você vai injetar gás, mas normalmente se injeta, que é um nome chamado de gas lift, que é gás de elevação. Outra, você pode mandar, por exemplo, o gás excedente, né, para essa plataforma aqui ou para o continente, tá? Tem o caso de Cabiúnas e Macaé. Ali quem já foi para Macaé, quem sai de Cabo Frio e vai para Macaé não, mas quem vem de Campos indo para Macaé, você passa, tem duas entradas, mas tem uma que você passa em frente a Cabiúnas. Cabiúnas é uma refinaria que ela vai processando ali, não é? Na verdade não é nem refinaria, ela faz o processamento de fluidos ali. Então aqui, vamos lá. Então se você processou o gás, você já injetou no poço, já mandou para a plataforma vizinha, já mandou para o continente, mesmo assim tem gás, né? Porque tem limite, você não consegue mandar tudo para o continente. Mesmo assim, como está sobrando gás, você tem que queimar, tá? Por quê? Armazenar gás aqui, deixar em cilindros é perigoso, tá? Então, por uma questão de segurança, queima o gás excedente. Então, flare é uma torre onde se queima o gás excedente. Depois de esgotadas todas essas possibilidades. Quais possibilidades? Geração de energia interna, injeção de gás nos poços, transferência de gás para plataformas vizinhas, transferência de gás para o continente, transferência de gás aí para o navio, por exemplo. E se mesmo assim sobra gás, você queima, tá? E dificilmente não vai sobrar gás, tá? Então, até porque tem que ser despachado ali na hora. Então, é uma coisa assim, tem que ser uma coisa right on time, no momento. Aí que está mostrando as características que a gente já viu, tá? Daqui uma real, mais atual. Deck móvel, tá vendo a vantagem da alta elevável aqui, que ela pode se adaptar ao fundo do mar, tá? Então, pessoal, assim como aqui na superfície, vocês olharem em Cabo Frio, São Pedro, Búzios, a gente tem irregularidades topográficas por conta de morros, não é? No fundo do mar é a mesma coisa, tá? Então você tem vala, você tem rift, você tem morro, tá? Então numa dessas você consegue adaptar as pernas da alta elevável à topografia do fundo do mar, tá bom? Então essa é uma vantagem da alta elevável. E ela não é cravada, tá? Então a fixa, como o próprio nome diz, ela é cravada no fundo do mar, tá? Então uma vez colocada ali ela fica, tanto que depois que sai você tira esses módulos. É por isso que ela é chamada de sonda modulada. É igual um Lego, você desmonta essa parte aqui e leva embora. E deixa essa estrutura piramidal treliçada aqui. Então aqui alta elevável, tá. Aí vem a semi-submersível, né? Então aí eu coloquei uma foto dela, ela sendo rebocada, né? Sendo arrastada aqui, ó, pelos navios rebocadores, tá vendo? Esse navio aqui tipo um navio desse que está arrastando ela. E aqui é um outro tipo de navio que vai literalmente colocá-la nas costas, né? E levar. Normalmente, quando essas plataformas elas são
a China, né, ali a parte oriental, né, você tem muitas siderúrgicas e muitos portos aí que conseguem fabricar essas plataformas e depois elas vêm aqui para o Brasil. O Brasil até consegue fabricar uma coisa ou outra, mas não na velocidade, com a qualidade e pelo baixo preço que se consegue fazer em Singapura, tá? Então, normalmente as plataformas são feitas lá e transportadas para cá, tá? Mas essa plataforma você pode alugar, tá? Hoje em dia as empresas preferem alugar. Então, ela pode ser usada por várias empresas em vários oceanos, Mar do Norte, no Golfo do México, nos Estados Unidos, Mar do Norte ali já no Reino Unido, no Mar Mediterrâneo, no Atlântico Sul, no Pacífico. Então, independe. É uma plataforma aí que você pode, ela tem essa flexibilidade, né? Então, aqui algumas características. Já viu o navio sonda. Esse aqui, para perfurar, é o que tem de melhor, tá? É o que tem de melhor, é o mais caro, é o mais estável, é o mais eficaz, é o mais eficiente, é o mais rápido, tá? Mas a disponibilidade dele é baixa, tá? Então, pela disponibilidade dele ser mais baixa, porque ele dessas unidades que a gente viu, ele é o único exclusivo para perfurar e também completar. Ele não produz. A semi-submersível, depois ela pode produzir. Então, ela tem essa flexibilidade, ela tem essa polivalência. Ela pode perfurar, ela pode completar e ela pode produzir, tá? Então, por isso que elas são preferidas no mercado, porque ela tem uma abrangência melhor. Só que elas são instáveis, tá? O navio sonda não. O navio sonda, ele, como ele tem autopropulsão, ou seja, ele consegue navegar por si próprio, ele não depende de rebocadores para fazer seu próprio deslocamento, e ele é muito mais eficiente. Então, quando você quer qualidade, quer rapidez, é esse tipo de unidade que tem que ser escolhida, tá? Aqui a gente viu as exceções, você tem uma ou outra aí no mundo, mas é importante vocês saberem da existência delas. Tem show lag, olhando de cima parece uma semi-submersível, mas embaixo o sistema de ancoragem que muda. Então os cabos ficam tensionados, tá? Com isso ela ganha mais estabilidade, tá? Sparboio, já expliquei, cilíndrica. Ah, aí aqui você consegue minimizar os efeitos do impacto da onda, tá? Aqui a gente falou, né? Daí Oi? Alguém abriu o áudio aí? Quer falar? Não? Abriram sem querer, então. É, Aqui foi o terceiro fórum técnico do pré-sal, né, da empresa chamada pré-sal, por exemplo. Vocês podem fazer concurso para essa empresa, né? Todo mundo fala, ah, Petrobras aceita? Tá. Mas a gente tem várias outras estatais que se pode fazer o concurso, tá, gente? Existe a Agência Nacional do Petróleo, que normalmente quem vai para lá é quem fez direito, quem fez administração. Então, quem pensa em seguir, né, nessa área assim que não seja de engenharia, né? Você pode muito bem fazer direito, fazer administração e fazer um concurso para a Agência Nacional do Petróleo, entendeu? E vai ganhar tão bem, se não melhor do que a Petrobras, tá? Então nós temos aí a Stephanie, que ela já foi presidente do Petroif da edição de 2016. Ela está terminando direito, ela já está estagiando lá já na Agência Nacional do Petróleo. Não só ela, a gente tem alguns outros alunos lá, tá? Então é bacana ver isso, né? Que com um curso técnico de petróleo, aí a pessoa opta por fazer direito, por exemplo, depois ela pode trabalhar na parte judicial, né? Na parte de regulamentação, na parte de criação de novas leis para a indústria do petróleo, aonde na Agência Nacional do Petróleo, que ela também tem, você pode trabalhar sendo contratado ou concursado, tá? E a Pressal Petróleo Brasileira é outra empresa, PPSA, quem tiver o interesse de ver. É outra empresa também que você pode fazer concurso e entrar para lá. Normalmente é geólogo, geofísico que trabalha lá. Aqui os recordes de produção, já falei para vocês que o campo de Búzios no pré-sal aí já representa 1/5 da atual produção do Brasil. O pré-sal já produz mais da metade, né? Então, para vocês verem a importância que o pré-sal adquiriu nos últimos anos, tá? Aí são todas as unidades já instaladas. Então, e a importância que o campo de Búzios representa, tá?
O Campo de Búzios, né, o pré-sal é a principal fonte de renda dos estados e dos municípios do Rio de Janeiro, tá? Se não fosse a indústria do petróleo, o estado do Rio já não está muito bem das pernas, né? Nós estaríamos ainda pior, né? Mais da metade do dinheiro que entra para o governo estadual e para os governos municipais vem de royalties do petróleo, né? Então é importante a gente dar continuidade, né? As novas gerações elas darem continuidade a essa indústria, né? Essa indústria que sustenta o nosso estado há décadas. No mínimo aí da década de 70, eu digo de forma muito relevante, né? O Rio ele perdeu muita força quando teve a saída da capital, ela foi para Brasília. Então o Rio perdeu muita coisa ali. É, Depois, quando a Petrobras começou a crescer, a bacia de Campos e hoje o pré-sal, o Rio ele conseguiu ter uma sobrevida, né? A questão o momento vai acabar, o petróleo realmente vai acabar. Estima-se aí que essas jazidas do pré-sal vão durar aí mais 30, 50 anos, né? Então a gente está falando aí em 2050, 2070, a gente vai ter um problema gravíssimo para o nosso estado, gravíssimo, né? Então, fazer bom uso desses royalties, né? Industrializar o nosso estado, diversificar para que ele não fique escravo, único e exclusivo da indústria do petróleo é importante, mas o momento agora é de estruturar e tornar a indústria ainda mais robusta para que o Estado consiga diversificar sua produção, indo para o setor automobilístico, o setor de construção civil, tecnologia, serviços, enfim, vários outros. Tá? Então, falando agora dos sistemas, a gente viu os diversos sistemas que são compostos à plataforma, né? Aqui os principais deles, vou passar um pouco batido aqui também. Geração de energia, a gente viu aqui que ela pode ser elétrica ou a diesel, tá? Normalmente ela pode ser a gás também. Então, daqui só para vocês terem uma noção de como ela funciona. Aí vamos lá para o que interessa, né? Que é o sistema de sustentação de cargas. Então, aqui a gente tem a torre, né? Que pode ser a torre ou o mastro. A gente tem o estaleiro, onde ficam os tubos. A gente tem a base, a fundação e a subestrutura. Lembra que virou até questionamento, porque nessas duas aqui mostra a subestrutura. A subestrutura é justamente esse trechinho aqui, tá vendo? Que vai do chão até a base aqui da mesa rotativa. E aqui a mesma coisa, não é? Então, fundação é a terraplanagem, tá? Então, aqui não fica muito claro o cimento. Então, vamos considerar que isso daqui é a base, a fundação, e aqui é a subestrutura, tá bom? Aqui é o sistema rotativo, movimentação de cargas. Então, na torre, ela precisa do quê? Do guincho, tá? Que ele é o sistema de tambores e freios, basicamente, tá? Que tem motor, que ele vai rebobinar. Ele faz duas coisas. Ele rebobina cabo, tá? E ele freia a descida do cabo, quando não está rebobinando, tá? Então, esse cabo vai passar pelo topo da torre, que tem o bloco de coroamento, que é o conjunto de polias justapostas aqui, não é? Então aqui são polias por onde o cabo vai passar aqui e dar várias voltas. Esse cabo vai descer e vai se conectar à Catarina, então isso é estático, isso também é estático, bloco de coroamento e o guincho, tá? Então passa o cabo. Passou o cabo, vai passar pela Catarina. Catarina em inglês significa traveling block, né? O bloco viajante. Então, por que bloco viajante? Ele tem esse movimento vertical, tá? Conforme a perfuração vai avançando, a Catarina vai descendo. Conforme a necessidade de colocar um novo tubo, a Catarina sobe. A Catarina ela pode se conectar ao gancho. Não confunda o gancho com guincho, tá? Esse gancho é justamente porque quando a gente está perfurando, ele gera trepidações, tremedeira, né? Fica balançando. E para que essas trepidações oriundas da broca não sejam repassadas para a Catarina, você tem esse cara aqui. Ele funciona, entre aspas, aí como um amortecedor, tá? Aqui nós temos o suível, ou cabeça de injeção, não é? Então, a cabeça de injeção é por onde vai entrar o fluido e vai passar para o Kelly, que vai passar pela broca, tá? Então, o suível, ele vai se conectar a três sistemas, tá? O sistema de circulação, ao sistema de movimentação e ao sistema de rotação, tá? Então, o suível, ele se conecta ao Kelly, que é o sistema de rotação.
se conecta ao tubo, o tubo flexível do sistema de circulação, não é? E se conecta a catarina ou o gancho, que é o sistema de movimentação. Então, o swivel, ele se conecta a 3 caras. Aí nós temos o Kelly, que é o tubo quadrado. Por que quadrado? Para facilitar o torque, né? Você lembra que eu falei para vocês do torque? Sempre que vocês tiverem dúvida em relação ao torque, lembrem o exemplo da garrafa, não é? Então, eu tenho uma garrafa aqui, e isso é o torque, né? Eu quero quebrar, eu quero abrir, tá bom? Então, quando a garrafa ela está fechada, né, para você quebrar o torque, que é aquela primeira volta que você dá, é a mais difícil, tá? Então, justamente, imagine se a tampa fosse quadrada. Com uma tampa quadrada, fica mais fácil você agarrar na tampa e você girar, do que uma tampa redonda, tá? Imagina, repara que a tampa redonda, ela é cheia, ela tem umas ranhuras, não é? Imagina se ela fosse lisinha, lisinha, lisinha. Fica ainda mais fácil, desculpa, fica ainda mais difícil você abrir a tampa. Por isso que ela tem aquelas ranhuras, né? Que é para facilitar o atrito, a aderência da sua mão na tampa e fazer com que você consiga torquear a tampa da garrafa e abrir, né? Então aí é um outro olhar sobre um gesto simples que é abrir uma garrafa d'água, tá? Então, uma vez que eu tenho o Kelly, que é um tubo quadrado ou sextavado, ele vai se conectar na mesa rotativa. Como tem quina, a mesa rotativa consegue rodar o Kelly com muito mais facilidade. A haste quadrada do Kelly, tá? A bucha do Kelly dá estabilidade, tal, daí a gente já viu, que não vou gastar muito tempo aqui. O Top Drive, ele é um equipamento que dá rapidez a todo esse processo, tá? Quando a gente está no mar, dificilmente você vai ver a mesa rotativa sendo a protagonista, tá? Quando você tem o Top Drive, você também vai ter a mesa rotativa, tá? Por quê? Se o Top Drive der problema, aí você vai para a mesa rotativa, mas ela é uma mera antagonista quando o Top Drive está funcionando, tá? A vantagem do Top Drive, então, você não para a perfuração. A perfuração é contínua, você não para a circulação, ela também é contínua. Você não perfura de tubo em tubo, você perfura de seção por seção. Lembrando que um tubo tem 9 metros, né? Uma seção é composta por 3 tubos, logo são 27 metros. Então você consegue triplicar, né, o alcance quando você está com o Top Drive. Então ele é muito mais rápido, ele é muito mais eficiente, ele é muito mais seguro, mas ele também é muito mais caro, a manutenção dele é muito mais complicada, tá? Então não é uma questão de ser melhor, é uma questão de o investimento se paga, vale a pena você colocar esse equipamento? Lembrando que uma perfuração de um poço dura em média de 30 a 45 dias, ininterruptos, tá? Você ali 24 horas, 7 dias por semana, você vai levar de 3 a 45 dias para concluir um poço no mar, tá bom? Então, aí é uma questão financeira. O que vale a pena colocar, tá? Já antecipo que normalmente se usa o Top Drive no mar e normalmente se usa o Kelly, a mesa rotativa, em terra, tá bom? Sistema de segurança. O protagonista aqui é o BOP, o Blowout Preventer, é o preventor de erupções, tá? Já expliquei para vocês em outras aulas. Então aqui a diferença do terrestre para o submarino, né? Então só para vocês relembrarem a diferença de escala. Aí eu mostrei para vocês aqui o que é um blowout, né? Só para relembrar aí o que pode acontecer se você tiver um fluxo descontrolado, né? Então aí, pessoal, isso daí na verdade eu acho a gente pode chamar de blowout, né? Mas o que motivou isso daí foi um teste de produção. É aquilo que eu falei para vocês, lá nos Estados Unidos, como isso daí pode ser tudo propriedade privada, pode ser uma coisa de um negócio de familiar, literalmente. Às vezes é só um cara querendo fazer um show off, né? Se mostrar, né? Pode ser várias coisas, mas gera um transtorno enorme, depois fica tudo sujo aí para limpar, enfim. Ou pode ter sido uma eventualidade. Eu acho que não foi uma eventualidade, não foi
é, 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 você não tinha, é, resumindo, foi premeditado, né? Mas aí a motivação desse vídeo eu não sei, porque o cara já estava esperando ali, então por isso que eu acho que foi premeditado isso daí. Aqui a última opção do BOP é justamente fazer uso da gaveta cisalhante. Ela corta, né? Ela corta tudo. Aí depois você vai ter que recuperar, fazer uma pescaria, né? Você vai descer alguns equipamentos para recuperar esse tubo, essa broca que foram cortados e caíram no poço, tá? Sistema de controle e monitoramento. Então, o cara que fica lá no guincho, lembra aquele equipamento que eu falei para vocês que ele rebobina cabo e freia? Quando não está rebobinando, ele está soltando, ele vai freando aos poucos, soltando devagarzinho. Então, o sondador, que é responsável pela sonda, né? Não confunda o sondador com soldador. Soldador é aquele que faz solda, conecta um tubo no outro, né? Um ferro no outro. Sondador é o operador de sonda, o cara trabalha olhando para isso daqui. Então aqui ele vai ver, tem várias informações, as principais é o peso sobre broca, tá? Peso sobre broca aqui, o volume total de lama, torque elétrico, ciclos por minuto. Então aqui ele vai monitorando vários aspectos, né? Você não tem um painel de monitoração de um helicóptero, de um avião, de um carro, de uma moto, né? Então ali são vários dados que você tem que prestar atenção para que você não comprometa a operação, né? E aqui não é diferente. Quando você olha aqui, equipamento para caramba, mas na verdade não é. Eu já vi um desse é, e dá para você entender, tem como monitorar. É aquilo, como toda profissão, você tem que olhar para vários aspectos, tá? Então, para vários parâmetros. Então, aqui nem é tanto parâmetro assim. Hoje em dia já está tudo bem digitalizado. Hoje em dia são telas que você consegue monitorar tudo ali. Já tem algoritmos e programas que eles já fazem uma autogestão, tá? Então, assim, é só quando você tem uma eventualidade mesmo que você tem que é, intervir, tá? Então, só para relembrar aqui o que seria aquele Martin Decker, né? Da forma mais moderna que eu teria para mostrar para vocês e que eu vi, né, funcionar. Deixa eu voltar aqui. Seria essa daqui. Então tá vendo? Isso daqui seria o atual ambiente. Olha a diferença, né? Hoje em dia o cara trabalha sentado aqui no ambiente refrigerado. Olha o tanto de grade de segurança que tem aqui. Aqui ele está olhando aqui o top drive, trabalhando mesa rotativa, se for o caso, provavelmente é top drive. Mas então o sondador hoje em dia ele trabalha todo em condições assim muito tranquilas como quando comparada antigamente. Daqui é uma sonda que eu registrei em 2013, como eu falei para vocês, lá perto de São Mateus lá. Não, aqui dali na verdade foi até na Bahia, né? Desculpe, aqui dali eu não lembro o nome da cidade. Daí foi em outra ocasião. Então voltando aqui, a gente viu isso aqui, top drive, BOP, tá. Daqui é importante. Perfuração, tá. Então a gente, como você lembra que eu falei para vocês que o guincho ele vai rebobinar ou soltar, né? Soltar o peso da coluna sobre a broca. Então ele vai gerenciando ali com freio, tá? Então quando você consegue colocar o peso sobre broca o adequado, é isso que acontece. Aí você vai rotacionando ali, beleza, você tem uma perfuração correta. Quando você não coloca peso suficiente, você tenta compensar com rotação, é isso que acontece. Acontece o processo de flambagem, tá? E aqui no caso é buckling, tá? Então, isso daqui é o problema que você pode acabar rachando, quebrando o seu tubo, tá? Então, aqui os diferentes tipos de tubo, de coluna de perfuração, são o drill pipe, o heavyweight drill pipe, drill collar e os estabilizadores e substitutos, tá? Então, aqui está a tradução, isso daí a gente já viu. Aqui está a ilustração deles, é o que eu falei, isso daqui facilita o retorno do fluido, isso daqui facilita ainda mais porque tem ranhura, esse daqui ele é melhor nas conexões. O que são tool joints? É onde se conecta, tá? Então aqui eu tenho uma tool joint macho e aqui uma tool joint fêmea, tá?
Então, você fazer preservar a integridade das roscas é importante, porque quando tem esse acidente com tubo, né, normalmente acontece aqui na tool joint, justamente na conexão. Não tem nenhuma lei do que, Sabrina? Não, eu tava perguntando sobre o blowout, porque você disse que provavelmente a pessoa fez conscientemente, né? Aí, como causa muito dano, eu perguntei se não teria nenhuma lei que proibisse de a pessoa fazer isso conscientemente. Ah, sim, no Brasil tem, mas nos Estados Unidos é que eu falo, a gente reclama muito do nosso país, a gente cobra muito dos nossos políticos e líderes aí, dos cargos políticos. E tá certo, a gente tem que cobrar mesmo deles. Mas, cara, por incrível que pareça, a regulamentação ambiental no Brasil relacionada ao petróleo, tá? É a melhor que tem. Então, aqui no Brasil não acontece esse tipo de coisa, mas fora, gente, acontece demais. Acontece demais. E aquilo dali não é tão danoso assim. Danoso é quando você tem um derramamento no mar e quando você tem um vazamento descontrolado de um poço que produz muito, tá? Aquilo dali você viu, foi um vazamento de pouquíssimos segundos. Ali não deve ter derramado nem 2 barris, ou seja, nem 300 litros de petróleo. Então, é uma quantidade que não, você não vai comprometer a fauna e a flora local por conta daquele episódio em específico que eu mostrei, entendeu? Mas, sim, as leis em outros países são muito mais brandas com esse tipo de atitude que eu mostrei para vocês. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o IBAMA, o CONAMA, eles caem em cima mesmo. A sociedade aqui também cobra muito mais, tá? Nesse aspecto. Não que lá não tenham leis, tá, gente? Só que lá passa pano, né? Com certeza deve ter lei. Com certeza você não vai permitir isso deliberadamente. Mas também você não vai é, multar a pessoa de uma forma que vai inviabilizar o negócio dela. Tá. Aqui são os estabilizadores, subs de elevação, como eu falei para vocês. Muitas das vezes você não consegue encomendar os tubos do mesmo fabricante. Então, às vezes tem fabricante com o rosca diferente, com um diâmetro diferente. Então, às vezes se faz necessário você adaptar. Já viu o adaptador de tomada, né? Que às vezes a gente tem que colocar o famoso T, o famoso Benjamin? Então, isso daqui é para tubo, tá? Isso daqui é para proteger as extremidades, as tool joints. Isso daqui é para largar, para ao invés de você colocar uma broca maior, você coloca isso daqui no tubo, entre os tubos, né, e vai largando. Aqui é para você deixar a perfuração centralizada. E isso daqui é para você deixar as paredes do poço mais uniformizadas, né? É para que elas não tenham muitas trepidações, muitas irregularidades, tá? Você vai alisando de certa forma. Aqui ferramentas de manuseio, a gente já viu, cunha de revestimento, chave flutuante, cunha para drill pipe, colar de segurança. Daí qualquer dúvida, leiam, vejam os vídeos anteriores. A gente viu os tipos de brocas, são basicamente duas classes, com partes móveis e sem partes móveis, não é? Então essa daqui, normalmente quando a gente já está lá embaixo, já está bem próximo já está bem próximo ao reservatório. Então são rochas mais dúcteis, elas têm um poder de fricção e de perfuração maiores, tá? Brocas de diamantes naturais, diamantes sintéticos, né? Quando eu falo diamante sintético é só um apelido, tá, gente? Na verdade é o nitreto cúbico de boro. Acho que eu já falei para vocês, foi até tema do meu mestrado e tal, que ele não é diamante sintético por conta da ductilidade que ele tem. A substância sintética que tem ductilidade mais próxima do diamante, tá? Por isso que ele tem um apelido de diamante sintético. Não por questões estéticas, mas por questões de ductilidade. Aí brocas com partes móveis, né, que são a tricônica, monocônica, essas daqui são muito utilizadas no estágio inicial, tá? Então quando você vê essas brocas com partes móveis, principalmente essas tricônicas aqui, qual é a intenção?
retirar maior volume de rocha, as rochas não são tão duras e você ainda está raso, você ainda não chegou próximo ao seu reservatório, tá? Então essas brocas normalmente são para essas etapas do poço, tá? Daí a gente já viu. Aí a amostra, eu já mostrei, falei para vocês sobre a amostra de rocha. É importante a gente coletar essas rochas fragmentadas que vão chegando na superfície. É a identidade do poço, isso é armazenado, isso fica para sempre no registro ali das empresas, tá? Então, tá vendo? Você coleta ali quando ia mudando, isso daqui é registrado, é como se fosse a certidão de nascimento do poço. Então, depois, qualquer dúvida que as empresas tenham, por exemplo, se depois você vende aquele poço para outra empresa, a empresa vai fazer questão dessa amostra de calha que foi armazenada para que ela possa estudar e melhorar, não é? A tecnologia avança, como eu falei para vocês. Muitos dos poços que nós temos no Brasil aí foram perfurados nos últimos 20 anos. Então, eles estão sendo revendidos para as outras empresas para que elas possam melhorar a tecnologia, elas precisam acessar a amostra de calha, tá? Então é a identidade do nosso poço, isso tudo é registrado. Ah, professor, mas eu guardo tudo? Não. Você começa a perfurar, vem uma rocha A. Você vai perfurando. Então de 100 a 500 metros, fica só vindo aquela rocha A, você só recolhe a primeira amostra. Quando muda, aí, ó, agora tem a rocha B que vai de 500 a 700 metros. Aí você registra de 500 a 700 metros, rocha B, guarda no saquinho e coloca ali, tá? Então você vai ter sempre um saquinho que vai diferenciar uma rocha A de uma rocha B de uma rocha C, tá? Para que depois você possa recorrer ali. Aqui um testemunho de sondagem, então aqui normalmente você desce o equipamento no poço, onde ele vai recolher uma amostra cilíndrica, tá? Aqui já não, ela não vem através dos cascalhos gerados pela broca, aqui é uma testemunhagem direta, tá? A grosso modo seria uma biópsia, né? Então você faz uma amostra direta no poço. Aqui é o procedimento de perfuração, passar esse vídeo rapidinho aqui adiantando. Mostrando para vocês, então faz o mapeamento, né, com a gravimetria sísmica. Então aqui tem uma broca tricônica, partes móveis, não é? Aqui é uma perfuração em terra. Aqui, como vocês podem ver, o cara já começa a fazer uma perfuração direcional. Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso com você, mas se não, eu ainda vou falar. Aí aqui a broca, aí mostrando lá, ó, os dentes, tá vendo? Então são vários impactos necessários para que você possa fragmentar. Então vai passando, vai passando. Aqui a cimentação, né, a composição do fluido. Aqui é o fluido entrando pelo drill pipe, saindo pelo orifício da broca, voltando pelo espaço anular até a superfície. Então isso daí a gente já viu também. Olha lá a peneira vibratória, não é? Então isso daí é um exemplo de como é. Então aqui, ó, é o que eu falei para vocês, tem perfurar, revestir e cimentar, tá? E sempre afunilando, tá? Porque quando você afunila, se você deixar esse diâmetro até o fim, você vai precisar de uma bomba muito potente para bombear seu fluido e você vai precisar de uma energia muito grande do reservatório para levar o óleo até a superfície. Então, quando você tem um menor diâmetro, a pressão capilar, que é um aspecto que vocês, eu acho, vão ver em física, não sei se no segundo ano, talvez no terceiro ano, pressão capilar. Vocês vão entender isso um pouco melhor. Eu falo um pouco sobre pressão capilar no terceiro ano, na disciplina de reservatório, mas só para vocês entenderem. Então, por que vai afunilando? Por conta da pressão capilar, tá? Então, nos dois sentidos. Então, quando você está perfurando, é porque você vai precisar de uma bomba de menor potência, tá? E quando você está produzindo, você precisa também de uma menor, você vai exigir menos do reservatório, com isso você produz mais, tá? É por isso que há o afunilamento. E aqui em cima, por que ele é maior? Porque essas rochas que estão aqui em cima, elas são mais arenosas, elas tendem a desmoronar com mais facilidade. Com isso, você bota um raio de segurança maior. Conforme você vai aprofundando, as rochas são mais dúcteis, elas são mais rígidas, a tendência de desmoronamento é menor. Aí você faz um afunilamento, tá? Normalmente você tem no mínimo 3 afunilamentos, tá?
Aí o objetivo primordial é aquilo que eu falei. Primeiro objetivo da perfuração, conectar a superfície com o reservatório com segurança. O primeiro objetivo da perfuração não é produzir, é fazer essa conexão, é fazer essa via expressa, conectar a superfície com o reservatório com segurança, tá? Aí a completação que vem depois da perfuração, que vai deixar aquilo em condições seguras, tecnológicas, tá? Para você produzir, tá? É a mesma coisa que você construir uma casa. Para construir uma casa, você faz o terreno, prepara o terreno, bota a parede e o teto. Mas isso não quer dizer que aquela casa está confortável, tá? Para ela ficar confortável, você tem que botar energia elétrica, você vai ter que pintar, você vai ter que botar azulejo, vai ter que botar porta, vai ter que botar tomada, tá? Então, esses complementos da casa, né? Aqui na indústria a gente chama de completação, tá? Uma coisa é você botar parede e um teto. Botou parede e teto, você já pode chamar de casa. Mas não quer dizer que a casa está confortável. Não quer dizer que a casa está em condições que você possa morar de forma eficaz e eficiente. E a mesma coisa a perfuração. Você perfurou, você conectou a superfície com o reservatório, você pode chamar de poço? Pode chamar de poço. Mas esse poço não está em condições de segurança e de controle de produtividade ao ponto de você botar para produzir. Tá? Uma coisa é você perfurar, outra coisa é você completar. Então aqui a gente já viu o projeto, tal. Vamos lá, então aqui alguns exemplos, né? Quando você está em terra, você crava, tá? Não necessariamente você precisa perfurar 20 polegadas. Aí depois você perfura, desce o revestimento, depois desce o cimento. Repare que o cimento entra pelo espaço interno do revestimento, né? E fica no espaço anular. Espaço anular entre a formação, representada aqui de azul, e o revestimento. O amarelo é o cimento. Perfurou, revestiu, cimentou. De novo, perfurou, revestiu, cimentou, tá? Aí normalmente vem a pergunta, professor, por que o cimento não vem até aqui em cima? Depende da empresa, tá? Tem empresa que eu já vi que cimenta até aqui em cima, tem empresa que cimenta até aqui embaixo. Depende também do risco de desmoronamento que aquela formação representa, tá? É lógico que você quer gastar menos cimento, então se der para você colocar cimento só ali na base, ótimo. Se não, se você tem o risco de invasão de um aquífero ou de vazamento qualquer aqui, você cimenta até lá em cima, tá? Então a forma mais segura que teria é de você botar cimento até aqui, tá? A forma mais básica seria você ancorar, né? Você só bota aqui na base e ele fica ancorado, ele já fica estável, você dá sustentação e vamos que vamos, tá? Mas depende. Não tem uma fórmula exata. Cada projeto tem a sua especificidade. Professor, Sim. A quantos metros de profundidade fica esse cimento, mais ou menos? Tipo, até a base. Até a base vai depender. Então vamos lá. Vamos colocar um poço raso. Um poço raso aí, ele tem 1 quilômetro de profundidade, tá? Então, se você for botar aí que ele vai ter o revestimento condutor de superfície, intermediário e produtor, para um poço de 1 quilômetro, 1.000 metros, a cada 200, 250 metros, você vai ter aqui esse esquema de cimento, tá? São algumas centenas de metros aí, para um poço aí raso, entre aspas, né? Raso para o contexto atual, que você está com uma certa profundidade, tá? Algumas centenas de metros. Mais ou menos o quanto de cimento era gastado. O volume? Então, 250 ainda. Aí não, eu queria ter uma noção, né? Assim. É metro cúbico, então você vai depender ali da área. Então a área ali são 2 polegadas, mais ou menos. Você vai gastar, vou chutar aí, mas uns 100 metros cúbicos aí,
mais ou menos daí. De novo, vai depender do poço. Então, tem poço do pré-sal com 5 quilômetros de profundidade, com 5.000 metros. E tem poço em terra com 700 metros. Entendeu? Então, depende, mas alguns metros cúbicos, com certeza. Alguns metros cúbicos de cimento você vai gastar. Valeu. Então, aqui no mar, ó. Então, no mar aqui foi descido a base guia temporária, né? A base guia temporária é um alvo. Você coloca um alvo aqui, tá? E esses cabos aqui, eles estão conectados, pode ser semi-submersível, por exemplo. Então, perfurou, ó, aí desceu o riser ali, depois a gente fala do riser. Perfurou, revestiu, cimentou. Perfurou, revestiu, cimentou. Tá vendo? Agora cimentou até lá em cima. Faltou aqui essa arte, essa animação, preencher aqui. Essa parte laranja. Tá. Ela pode ficar com fluido também, mas não é muito indicado. Depende também da norma interna da empresa. Tá? As empresas têm certa autonomia. E aqui é o riser, tá? Então, o que é o riser? O riser é um tubo que ele vai isolar a água do mar dos procedimentos de perfuração. Então, aqui, operações rotineiras, tá? Isso tudo que a gente já falou. Circulação, operações internas, tá? Que a gente falou. Então, vamos ver esse vídeo aqui rapidinho para a gente lembrar aí. Daqui é o processo de conexão. É uma das últimas coisas que a gente viu, né? Então, aqui ele está limpando, ele está retirando. Né? Vou antecipar aqui, ó. Daqui é a bucha do Kelly e ele é Kelly. Olha aqui o sondador. O sondador viu aí. Então, o que é feito aqui? Vai ser cunhado. Cunhou, pronto, prendi na mesa rotativa a coluna de perfuração. Deixei ela aqui numa altura ideal, tá? Então, aonde eu vou cunhar vai depender do tamanho do operador. Então, os caras aqui, eles botam numa posição que eles não tem que trabalhar abaixado. O que é chave flutuante? É como eu te falei, é como se fosse aí uma chave de boca, sei lá, um alicate, vamos botar aí em várias aspas, né? É como se, imagina, uma chave de boca. Grife. Oi? Uma de grife? Isso, uma de grifo também. A de grifo é até utilizada, tá? Dependendo da situação. Normalmente você tem uma chave de grifo no canto ali que se precisar você usa ela. Imagina se fosse aquele exemplo da nossa garrafa d'água. Imagina você bota uma chave de grifo na garrafa e uma outra chave de grifo na tampa, para você facilitar o torque. É o que está sendo feito aqui. Você bota a chave flutuante no tubo de baixo, uma chave flutuante no tubo de cima, para você quebrar o torque, aquele primeiro desaperto que é o mais difícil. Quebrou o torque, aí o que o sondador vai fazer? Ele pode ir com o top drive para o tubo de cima, desenroscar aqui, rodando, ou com a mesa rotativa para o tubo de baixo. Aqui ele usou a mesa rotativa para o tubo de baixo, tá vendo? Ele termina de desenroscar, aí ele tem que fazer na mão. Isso daqui é um bracelete, é só para evitar o derramamento de fluido na superfície, tá vendo? Aí derramou aqui, isso aqui está com alta temperatura. Você pode queimar ele. Isso daqui é para evitar entupimento, tá? Aí ele conferiu aqui, esse aqui é o novo tubo que vai ser inserido. Então esse tubo aqui está no hat hole, para ser inserido para você ganhar mais 9 metros. Então aqui, como ele não tem, ó, tá vendo essa corrente aqui? Essa corrente aqui é justamente para você ir girando a coluna. Por que ele está usando a corrente? Porque ele não tem a mesa rotativa aqui. Aqui, ao invés de ele usar a corrente, ele usou a mesa rotativa. A mesa rotativa roda e termina de desenroscar o tubo. Aqui, como eu não tenho mesa rotativa, eu tenho que terminar de desenroscar para não ter que fazer isso na mão, tá? Então, aqui que ele usa a corrente. Que é muito perigoso. Mas, enfim. Vai utilizar. Aqui a corrente também tracionando a flutuante. Conectou. Opa, ó, ganhei mais 9 metros. Tá? Mais 9 metros vai entrar no poço. Não entrou ainda, está no hat hole. Uma coisa é o poço está aqui.
o retrohold, que é sempre obedecer esse tubo, o próximo tubo que vai entrar. Ali de novo, ó, aqui ele enroscou a corrente para poder o quê? Jogar aqui para cima. Então, se ele jogou aqui para cima, ele não tem um tap drive. Então, aqui, ao invés de ele ficar fazendo esse movimento com a mão, ele vai na corrente. Isso é tudo muito rápido, a galera já está bem treinada. Né? Quebrou, deu o corte final, desceu. Mas reparem só no aspecto de segurança. Tem gente ali de macacão, tá vendo? Então, lá nos Estados Unidos, você tem uma regulamentação que ela pode variar de estado para estado. Tá? Então, eles olham lá a perfuração de poço com o olhar que a gente olha aqui para o cara que trabalha na construção civil, pedreiro. Entendeu? É uma coisa tão corriqueira quanto. Né? Por que eu posso afirmar isso? Lá nos Estados Unidos tem na escala de mais de 13 mil. Agora não sei se 13 mil ou 13 milhões. Depois eu posso dizer para vocês, eu posso perfurar. Aqui no Brasil é muito menos. Né? Se eu não me engano, lá na escala de 13, aqui no Brasil na escala de 1000 posso perfurar. Faz parte da cultura norte-americana ser perfurado. Eu tenho famílias que já estão, né, que trabalham como perfurador de função. Cultural e que remete aí, pô, em 1920, 1930, você já tinha essa função. Que aqui no Brasil vai se consolidar, pô, depois de tudo cara, né? Então, muito interessante aqui no nosso país. Então, não é muito cultural. E aqui no nosso país vai para o mar, né? Então vai para o mar e tende a ter um outro nível de regulamentação. No mar você não trabalha assim, né? Em terra você trabalha assim. Ela quem determina são os órgãos estaduais. Pronto, daqui eu já expliquei com mais calma também nas outras aulas. Aí a dinâmica do fluido. Eu falei das diversas características do fluido. Uma coisa é característica, outra coisa é função, tá? Então essas aqui são as principais características. Ser estável quimicamente, ser bombeável, ter baixo custo, baixo grau de corrosão, abrasão e tal. Isso daí eu já expliquei. Outra coisa são funções. Principalmente, né? Lubrificar e resfriar a broca, mandar os cascalhos para a superfície, prevenir o desmoronamento do poço, dentre outros. Tá? Então, se você tiver todas essas características, provavelmente você vai obter essas funções. Então, para que você tenha essas funções, você precisa daquelas características. Tá? Entenda dessa forma. Aí a gente foi para a noção de kick, né? Então, kick é diferente de blowout. Então, lembrem sempre, kick é o fluxo indesejado do reservatório para o poço. Reservatório, poço. Tem como você controlar, aumentando a pressão de bombeio, aumentando a densidade do fluido. Quando você perde o controle do kick, ele vira um blowout. Um blowout é o fluxo descontrolado do poço para a superfície, tá? Então, blowout é a consequência de um kick mal administrado, tá bom? Daí a gente já viu, toda a definição está aqui nos slides, nos vídeos anteriores lá vocês podem ver. Então aqui eu vou passando, adiantando tudo que a gente já viu. O sistema de circulação, a gente viu também que é o sistema responsável por regenerar, por reciclar esse fluido de perfuração, que é um complexo químico caro e que agride o meio ambiente. Então, por várias questões, por questões ambientais e por questões econômicas, você não descarta esse fluido, você trata ele. Mas quando ele volta do poço, ele volta muito sujo, cheio de cascalho, água, gás, petróleo, areia. Então você tem que limpar ele. E ele vai perdendo aquelas características iniciais. E como ele perde as características iniciais, ele, por consequência, ele vai perder as suas funções, tá? Então, de tempos em tempos, você tem que usar mais aditivos para você restabelecer aquelas características, por conseguinte, manter as funções, tá? Então, como eu faço isso? Eu preciso de toda essa parafernália aí, preciso de todos esses equipamentos, né? Aqui, desareador, desfiltrador, mud cleaner, desgasificador, peneira,
né? Então, basicamente, são diferentes equipamentos que eu vou tirar diferentes granulometrias, tá? Já expliquei nos outros vídeos, com calma. Aqui está a peneira vibratória, não é? Para quem não lembra aí, como o próprio nome diz, ela é o primeiro contato que o fluido tem quando retorna para a superfície. Olha o tamanho dos cascalhos que a broca gera, tá? E daí são os maiores cascalhos, são os cascalhos mais grosseiros. Eles são retirados e o fluido ele tem esse aspecto de lama, tá? Mas não confunda, a gente chama de lama de perfuração, mas ele é um complexo químico, tá? Então aí vários tanques, lá no Mossoró, mostrei para vocês, pessoal trabalhando, da Petrobras, Rio Grande do Norte. Aí aqui várias funções, a gente viu, aí a gente entrou no cálculo, né? No cálculo da pressão hidrostática, é o fator de conversão vezes a densidade vezes a altura. Se tiver altura em metro, esse fator de conversão, ao invés de ser 0,1706, vai ser 0,052, que fica registrado aí. Metro, eu uso esse fator de conversão. Se tiver em pés, que é outra unidade de medida para metros, desculpe, para altura, eu vou usar 0,052, tá? Aí tem um exemplo aqui que foi dado, nesse exemplo foi pedido para se calcular a densidade, foi dada aqui a altura e a pressão de poros, tá? Então, primeiro, reorganizar a fórmula, né? Já que eu já tenho a pressão aqui, eu já tenho o pH, né? Então eu tenho que isolar ρ, a densidade, que é o que eu quero. Reorganiza a fórmula, substitui, você chega no resultado. Lembrando que a densidade ela é representada por essa letra grega ρ e a unidade de medida é libra-mol por galão, tá bom? A altura, nesse caso, em metros, a pressão em PSIG. Isso, exatamente isso, Sabrina. 0,052 vai ser... Você vai trocar esse número aqui, ó, 0,1706, por 0,052, se a altura for dada em pés. Exatamente isso. Tá? Esquema de circulação, eu mostrei para vocês a perda de carga. Aí aqui que eu não lembro se eu cheguei. Eu cheguei a falar aqui sobre esses deltas, esse cálculo aqui? Acho que sim, não foi? Acho que foi mais ou menos por aí que a gente parou. O professor falou sim. Tá. Então o que relembrar aqui é a pressão de bombeio, né? Então a pressão de bombeio como que ela é calculada? Existem várias perdas de cargas que eu vou ter no meu sistema, tá? Então, da mesma forma que quando você está dirigindo, você não consegue manter 100 km constantes, por quê? Porque tem sobe e desce, tem curva, tem pedágio, tem várias coisas. E a mesma coisa o fluido. O fluido ele vai ter vários caminhos, ele também vai ter sobe, desce, curvas e restrições, tá? Então, a essas curvas, a essas variações, a gente chama de nó. Nó mesmo, N-O, acento no O. É por isso que a gente chama de análise nodal, tá? Então, isso daqui são vários nós. Então, eu tenho uma perda de carga na linha de superfície, uma perda de carga na coluna, uma perda de carga na broca, uma perda de carga no fundo do poço, que eu vou chamar de BHP, que é Bottom Hole Pressure. Eu vou ter uma perda de carga no retorno, uma perda de carga no choke, tá? Então, a pressão da bomba, ela vai ser igual a isso tudo aqui. Lembrando que o ΔPLE, ou a pressão hidrostática da coluna, é o único fator negativo. Todos os outros são positivos. Eu já expliquei aqui também por quê, né? A pressão hidrostática da coluna é por conta do sentido, tá? É o sentido oposto. Então, aí aqui eu passei para vocês, acho que tem um exemplo aqui. Tem esse exemplo, né? Então, primeiro tem que calcular a pressão hidrostática usando aquela fórmula lá. Aqui já está simplificada. Você calculou a pressão hidrostática e depois substituir, tá? Então, tem um exemplo aqui. Eu acho que eu passei um exemplo para vocês na aula. Acho que caiu no questionário também. Teve um outro exemplo. Aí eu acho que o que eu não falei foi a cimentação. Confere aí. Eu parei aqui. A gente calculou e a gente não falou de cimentação, foi isso? Que eu me lembre, não. Não falou.
Então é isso. Então é aqui que começa a matéria nova, tá? Mas é aquilo que eu falei, eu gosto sempre de relembrar, deixar registrado, que eu, mais do que encher vocês de conteúdo, eu quero que vocês consolidem essa teoria muito bem. Quero cristalizar o conhecimento que vocês adquiriram, por isso da revisão. Tá, a perfuração é um capítulo à parte. Nós temos o técnico de cimentação específico, né? Até meu compadre aqui, meu grande amigo Rondinelli, a gente fez faculdade junto. Ele trabalhou embarcado como técnico de perfuração, né? Então, de cimentação. Então, ele era o responsável direto por garantir a qualidade de cimento, né? Então, você lembra naquela etapa, perfurar, revestir e cimentar? Ele era o especialista na parte da cimentação, tá? Você vê como é fragmentado. Você vai ter uma equipe para perfurar, uma equipe para cimentar, uma equipe para revestir, não é? Então, você tem, um time, tá? Que trabalha ali na cabeça do poço. Então, olha lá. Qual é o primeiro objetivo? É preencher o espaço entre o revestimento e a parede do poço. Vocês lembram que eu defini para vocês o que é espaço anular? O que é espaço anular? É espaço vazio entre qualquer coisa, tá? Então, o espaço vazio entre a parede e uma cadeira, a gente pode chamar de espaço anular. Sempre que eu falar espaço anular, você fala entre o quê? Essa tem que ser a pergunta que você tem que fazer, tá? Então, o espaço anular entre o revestimento e a parede do poço, obrigatoriamente a gente vai preencher com cimento, tá? E promover a aderência entre essa parede, né, a formação rochosa, de forma a garantir a integridade do revestimento. Lembrando que o revestimento ele é feito de aço, e aço corrói com o tempo. Então, se você cimenta ele bem feito, você vai ter uma vida útil aí bastante prolongada. E se você fizer uma cimentação bem feita, você nunca vai ter que trocar o revestimento e vai evitar custos de reparo, tá? Então, a gente tem que deslocar e posicionar a pasta de cimento no anular entre o revestimento e o poço. Isolar a informação impedida, e daí eu falei, fornecer suporte mecânico para o revestimento. Dar esse respaldo mecanicamente, né? Para que ele fique firme, tá? Que ele fique íntegro. E ali, isolar um poço para abandono. Tá, isso daí também. Às vezes se o poço já deu o que tinha que dar, se a empresa não tem interesse, ela pode inclusive encher o poço depois de cimento, tá? Com isso ela evita qualquer possibilidade de kicker, de blowout, aí já é uma questão mais de responsabilidade com o meio ambiente. Mas é aquilo, uma coisa é expectativa, outra coisa é a realidade. Gente, assegurar a circulação de forma homogênea entre a formação e revestimento é praticamente impossível. Falhas vão acontecer, tá? Não é à toa que existe a cimentação primária e a cimentação secundária, tá? Então, a cimentação primária vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Vão ter trechos que a circulação simplesmente não vai acontecer por vários motivos, tá? Então, vocês podem ver que aqui ela ficou bem homogênea, aqui já tá ok, tá de regular, aqui tá boa, aqui tá regular e aqui tá ruim, tá? Então aqui vai ser necessário fazer uma cimentação secundária, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Cimentação primária, ela vai ser imperfeita, tá? Ela vai ter heterogeneidade. Então a gente vai ter que fazer uso da cimentação secundária justamente para corrigir essas imperfeições da cimentação primária, tá bom? E aqui está a definição então, cimentação primária é a cimentação realizada logo após a descida da coluna de revestimento. Então ela tem, por conta da rapidez, da dinâmica, né, daquela coisa, daquela pressão que você tem, isso acontece, tá? Mas estudos já mostraram que é melhor você corrigir na cimentação secundária do que tentar fazer uma cimentação primária perfeita, tá? Porque quando você começa a descer o cimento, você tem tempo para acabar, porque o cimento seca, gente, tá? Você tem pouquíssimas horas, na verdade, tá? Normalmente aí 3 a 6 horas o cimento seca, tá? E se você não terminar a cimentação nesse espaço curto de tempo, você vai ter problemas ainda mais graves, tá? Então é melhor você ter
você evitar o famoso picolé, né? Que depois, quando você tira a coluna, o cimento vem junto, tá? E você imagina, você tira o tubo e o cimento vem junto. Aí você perdeu tudo, o poço pode desmoronar, é um problema enorme. Então, por isso que é melhor você ter uma cimentação primária imperfeita, mas você evitar problemas maiores, como é o picolé. Lembrando aí, então, o picolé é quando você tem uma cimentação primária tão ruim que quando você tira a coluna de cimentação, o cimento vem junto. É como se fosse um picolé, como se a coluna de perfuração e o revestimento fosse o palito do picolé e o picolé ali seria o cimento vindo junto, tá? É o pior dos cenários, tá? O efeito picolé, bota picolé entre aspas aí. A cimentação secundária, então, ela pode ser feita de duas formas aí, com tampões ou com squeeze, né? Que, como está sendo dito ali, ela se destina a corrigir todos esses efeitos. Os tampões é para abandono normalmente permanente, tá? Mas pode ser também temporário, vai depender aí de onde está. Então aí estão de novo os objetivos que eu já acabei falando aqui. Então vamos lá, só para deixar ancorado o conhecimento. Prover o isolamento hidráulico entre as diferentes zonas permeáveis, é como eu falei, tá vendo essas ilustrações aqui? Ela tem diferentes permeabilidades, tá? Então a mesma coisa aqui para o mesmo fluido, água, imagina a água. Se você pegar a água, derramar 100 ml no papel, na madeira, no aço e no isopor, esse mesmo fluido, que é a água, ele vai modificar essas superfícies da mesma forma? O papel, a madeira, o ferro e o isopor? Cada um vai se comportar de uma maneira diferente em reação à água? Ou não? Eles vão se comportar da mesma forma? Hein, pessoal? Vai ser diferente ou igual o impacto da água de maneiras diferentes? Exatamente. Então, Isso. Então, da mesma forma que a água, que é um fluido extremamente simples, ele vai modificar essas quatro superfícies que eu dei como exemplo, o fluido de perfuração e a cimentação, ela vai ter diferentes interações, diferentes reações, melhor dizendo, com diferentes tipos de rocha. O calcário, o arenito, o folhélio, a lita, a ilita, tá? Então são diferentes tipos de rochas para o mesmo fluido e vão ser diferentes tipos de reação. Por isso a cimentação primária é imperfeita, porque conforme você vai descendo, nós temos diferentes tipos de rocha. Então imagina ali que faço essa analogia, né? Então a mesma água ela vai ter diferentes reações com papel, madeira, isopor e ferro. Se quiser botar outros aí, papelão, por exemplo. Então alguns você vai fragilizar o material, outros nem tanto, outros você não vai fragilizar em nada, tá? Suportar a coluna de revestimento, então ela é como se fosse o pedestal, a base, não é? Então você vai deixar o revestimento íntegro, firme, robusto, bem posicionado, tá? Proteger o revestimento contra fluidos agressivos, tá? De suportar a coluna, imagine um ventilador, por exemplo. Então, o ventilador ele tem ali o motor dele, mas se ele não tiver uma base firme, o ventilador vai cair toda hora, tá? É a mesma coisa revestimento. Se você não tiver o volume mínimo adequado para o revestimento, o revestimento vai ficar balanceando, vai ficar tremendo, tá? E para isso não acontecer, o cimento também tem essa função. Aqui é na prática, gente. Aqui como é que ele funciona. Tá? Então, olha, é saco de cimento realmente que chega, você bota aqui no preparador, você vai ter uma máquina, se for em terra pode ser até um caminhão, uma betoneira, né, gigante, como se fosse construção civil, vai estar batendo o cimento que você vai injetar no poço. Você vai ter uma bomba específica para isso, e deslocando para dentro do poço. Tá? Então, essas daqui são as etapas. Aqui é a preparação, aqui homogeneizando a mistura e aqui bombeando. Tá? Então, olha lá. Então, uma das formas que você pode fazer, você bota um tampão de fundo, normalmente de borracha, o cimento e outro tampão, tá? Aí, aqui em cima você pode ir bombeando com a própria água, tá? Então, você vai empurrando o tampão. Você bota o cimento entre tampões
e vai bombeando. Quando você quer fazer por etapas, quando você não quer fazer um procedimento único, tá? Você faz por etapas, tá bom? E essa forma de cimentação, ela requer um pouco mais de habilidade, mas hoje em dia até prefere-se fazer isso porque você dividir para conquistar. Ao invés de fazer uma operação única, ela fica muito sujeita a erros, tá? Seria o ideal você fazer um processo único, mas quando você vai se você faz entre tampões, né, você consegue diminuir o risco de dar errado, tá? Então, cimentação entre tampões é o mais adequado para você garantir uma cimentação primária mais próxima do ideal, tá? Aí, como eu falei, os tampões são feitos de borracha, normalmente são utilizados dois, o do fundo, o de topo, com o objetivo de evitar a contaminação da pasta de cimento, tá? Centralizadores são peças de fixação, justamente para deixar ali no meio, né? São esses daqui, tá vendo? Deixa bem centralizado. Arranhador ou raspador, é para ancorar, tá? É para o revestimento, deixa eu ver se ele aparece aqui. É como se fosse aqui mais ou menos a sapata, vai dar âncora, a base, tá? Ele crava ali na parede de forma superficial, na parede do topo, para fazer a cimentação. Aqui é só para vocês terem um material mais de consulta, tá? Daqui está no detalhe real como acontece o equipamento, tá? Tá bem destrinchado aí, mas é só para vocês terem um material de consulta. E aqui é como acontece na prática, tá vendo? Então você coloca aqui o plug de base e o plug de topo, tá? Aí você injeta cimento aqui no meio, injetou, preencheu, depois você, ó, tá vendo? Por essa entrada aqui você bota cimento, por essa entrada aqui você bota o fluido. Aí você vai empurrando, tá vendo? Aí ele vai empurrando, aí por essa sapata aqui, ó, tá vendo? Aí você tirou o cimento daqui do meio e você passa para o espaço anular. Essa figura aqui ela é muito importante, gente. É muito importante para entender esse processo de cimentação, porque é assim que acontece na prática, tá bom? Aí é o que eu falei para vocês. A depender da potência da bomba... Professor, Oi? você pode voltar na figura, por favor? Não deu para entender muito bem. Sim. Qual é a sua dúvida? Aqui, como é o processo que você explicou que empurra o cimento? Tá, vamos lá. Primeira etapa. Plug de topo, plug de base. Tá? Você coloca aqui. Aqui você abre uma tampa lá na cabeça do poço, tá? Ainda esquece a árvore de Natal, a gente não BOP aqui depende, pode ter casos que o BOP já vai estar instalado, outros não, depende. Mas vamos nos ater a essa ilustração aqui, tá? Então, nessa ilustração não está com BOP, não está com a árvore de Natal. Eu tenho aqui a cabeça do poço e eu estou acessando aqui. Eu coloquei os dois plugs aqui. Nessa parte aqui do meio, tá vendo? Aqui que o cimento vai ser injetado, vai ser bombeado. Por onde? Por aqui, ó. Tá vendo? Esses caras aqui vão bombear. Encheu de cimento? Beleza. Então aqui já está a minha pasta de cimento. Aí aqui, tá vendo por essa parte aqui de cima, agora, né? Melhor, nessa segunda etapa. Aqui pode ser água, pode ser um fluido qualquer só para empurrar esse tampão. Tá? Então o cimento está aqui. Aqui eu boto, pode ser água ou um outro fluido de perfuração, o fluido que for mais conveniente ali, tá? E eu só para empurrar esse tampão aqui, esse plug, tá? Vou empurrando, ele vai chegar aqui, ó, vai sair do revestimento e vai começar a preencher o espaço anular entre o revestimento e a parede do poço, tá? Então aqui, ó, o cimento está subindo, tá? Então repare que aqui, ó, o espaço anular entre o revestimento e o cimento está sem cimento e aqui ele já está preenchido. Entendi, obrigada. Agora deu para anotar pela corzinha mais escura. Sim. Preste atenção. Isso aí, Gustavo, tipo uma seringa. É o mesmo princípio da seringa. Exatamente. Tá?
Na verdade, esse princípio da seringa aí, na engenharia mecânica, ela impera, né? O pistão do motor do carro, bombas, enfim. Esse princípio da seringa aí foi a base da engenharia moderna, tá? Esse princípio aí, se vocês tiverem, sempre fizerem essa analogia, vai ajudar vocês a entenderem muita coisa, principalmente aí quem quer fazer engenharia mecânica. Então vamos lá. Aí, a depender da operação, se tiver risco envolvido, vai depender de vários fatores. Mas você pode botar produtos químicos para acelerar a pega, ou seja, para que o cimento seque mais rápido, tá? Então, olha lá, diminui o tempo de espessamento e aumenta a resistência compressiva inicial da pasta. Está muito técnico o texto, ou seja, seca mais rápido. O cimento fica mais duro mais rápido, tá? Retardador de pega, retarda o início da pega da pasta. Então, eu aumento essa janela aí, eu faço com que o cimento seque mais devagar, tá? Os estendedores, utilizados para aumentar o rendimento da pasta ou reduzir sua densidade, tá? Então, se eu botei cimento, mas eu vi que aquele volume de cimento que eu coloquei ali não é o suficiente, eu coloco um estendedor, eu vou de certa forma diluir, vai ficar, entre aspas, mais aguado o meu cimento, tá bom? Aí, de novo, vai depender dos riscos que tem que gerenciar o risco, né? Redutor de fricção ou dispersante, reduz a viscosidade aparente da pasta. Então é isso daí, uma pasta muito viscosa, eu preciso que essa pasta ela grude menos para ser mais fácil bombear, eu boto um redutor de fricção. Controlador de filtrado reduz a permeabilidade do reboco do cimento formado nas diferentes zonas permeáveis, tá? Quando eu estou descendo o cimento, parte da formação vai bebendo, tá? E eu não quero, aí acaba que não fica no espaço anular, ela entra nessas formações e o cimento vai embora, e ele não cumpre com a função que é preencher o espaço anular, tá? Então, que é o controlador de filtrado, tá? Então, ele reduz a permeabilidade, tá? Porque há uma tendência natural da formação beber, tá? Beber o fluido. Aqui, ó. Voltando aqui, esse daqui, tá vendo? Então, por exemplo, nessa ilustração aqui, essa parte aqui, ela tende a beber mais o cimento. Por quê? Ela tem mais espaço vazio, ela tem mais poros. Então, o cimento, ao invés de ficar aqui bonitinho, do jeito que ele tá, ele vai embora, ele entra, tá? Aí eu perco o cimento, eu tenho que compensar fazendo mais cimento. Aí nessa daí o cimento está secando, enfim, aí começa a vir a problemática da cimentação, tá? Ela tem a complexidade dela, mas não é à toa que é uma ciência já consolidada, tá? Então, se usa a cimentação para fazer, nessa ideia aqui, nesse conceito, para fazer túneis, para fazer poço artesiano, tá? Então esse conceito para fazer a base de prédio, tá? Então construção civil, quem estiver pensando em fazer engenharia civil, vai tropeçar nesse conceito de cimentação, tá? Então aqui são várias tecnologias, várias áreas envolvidas, não é à toa que normalmente na área de perfuração você tem muito engenheiro civil trabalhando, tá? Que é uma excelente graduação que eu recomendo que vocês façam. Para quem tiver interesse, logicamente, né? Squeeze. Tá, então aqui, ó, já são cimentação secundária, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Squeeze. Então, anota aí. Squeeze é um tipo de cimentação secundária. Eu já fiz a cimentação primária e eu já sei que tem algumas falhas. Eu vou mostrar para vocês como identificar as falhas daqui a pouco. E, na verdade, já até estourei o tempo, né? Tem que encerrar. Vou encerrar aqui com a cimentação secundária, então. O squeeze, como eu já falei, ele é para corrigir a cimentação primária pela pressurização da pasta através de canhoneios e canais formados por má cimentação primária, tá? O canhoneio são mini disparos, tá? É como se fosse tiros controlados que são feitos na formação. É isso mesmo, gente, tiros, tá? É uma tecnologia de balística que é descida no interior do poço para que você possa fazer tiros e esses tiros eles têm um tamanho pequeno de 1 polegada normalmente, né? 2,5 centímetros e que nesses buraquinhos você vai consertando a cimentação primária, você vai esquizando, tá? Então
O squeeze é uma cimentação secundária e é uma cimentação pontual, a nível de correção, mas é uma cimentação detalhada. Ela não desce naquela forma de plug. É um processo de manutenção, tá? Então, como o próprio nome diz, é para corrigir falhas da cimentação, elimina influxo, reduz a produção de gás, abandono de zonas depletadas, né? O que são zonas depletadas? Zonas que já não produzem tanto, corrigir vazamentos. Então, squeeze é um processo de correção da cimentação. É um processo de cimentação secundária, tá bom? Não vou me estender muito na aula de hoje. Na próxima aula eu vou explicar melhor o que é canhoneio, vou explicar como avaliar a qualidade da cimentação usando esses métodos aqui, tá bom? Só para deixar registrado aí na gravação. Vou pausar aqui então.